Olá, queridos, a paz do Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre a primeira lição das cartas paulinas, das cartas de Paulo, do módulo Compreendendo os Princípios Cristãos. Então, nós temos a apresentação nesta primeira lição das 13 cartas. A primeira carta que nós apresentamos, então, que é a carta de Paulo aos Gálatas. Então, as cartas de Paulo não estão apresentando aqui no módulo da forma como elas estão organizadas aqui na Bíblia. Aqui no módulo, elas estão sendo apresentadas pela data em que elas foram escritas. Então, a primeira carta de Paulo que foi escrita foi a carta aos Gálatas e não a carta aos Romanos, como aparece aqui na Bíblia. Então, vamos estudar a carta que Paulo escreveu para o povo de Gálatas, né? Dizendo que a justificação pela fé e não pela obediência à lei. E orientações ele faz para o povo, para a vida cristã deste povo lá dos Gálatas. Então, lá nesta terra dos Gálatas havia alguns membros judeus legalistas e ele estava ganhando gentios, né, para conversão dos gentios, e eles estavam tendo alguma dificuldade doutrinária. Então Paulo escreveu a carta aos Gálatas para alertá-los de como deveria ser. A segunda carta que Paulo escreveu para os irmãos de Tessalônica, né, aos Tessalonicenses, ele escreve dando esperança ao povo e os encoraja a suportar os sofrimentos e a tornar-se dia a dia mais parecidos com Cristo. Olha que beleza! Então Paulo apresenta aos irmãos de Tessalônica como é que eles deveriam suportar os sofrimentos que eles estavam passando e estar cada dia mais resplandecendo Cristo na vida deles. A terceira carta também Paulo escreveu para os irmãos de Tessalônica, né? Encorajando eles a ter uma vida de autocontrole, também explicando muito sobre a volta de Jesus. A carta aos Coríntios, Paulo apresenta o tema do amor, né? E não o conhecimento que constitui a base, mas sim o amor, que é uma decisão que o povo dos coríntios deveriam, né, os irmãos de Corintos. A quinta carta foi também aos Coríntios, que Paulo fala sobre a obediência a Deus. A sexta carta, aí sim, aos Romanos, né, que ele fala sobre a obediência a Cristo, que envolve compromisso com a prática cristã. A sétima carta, Paulo escreve aos Colossenses, incentivando os colossenses a perseverar em uma vida de doutrina baseada na suficiência. Então, Paulo apresenta Jesus como a nossa vida. A oitava carta ele escreveu para os Efésios, né? Para a igreja de Éfeso. E ele discorre sobre a unidade entre judeus e gentios, né? Pela morte de Cristo na cruz. Então, o apóstolo Paulo apresenta Jesus como nosso tudo em todos. A nona carta, ele vai apresenta a carta que Paulo escreveu para os filipenses, né? E dá ênfase à alegria que é mencionada mais de 15 vezes na carta aos filipenses, na união e na humildade. A 10ª carta, Paulo escreveu a Filemon e dá ênfase à necessidade do perdão aplicado aos valores cristãos. A 11ª carta, Paulo escreveu a Timóteo, e aí é uma carta pastoral, apresentando Jesus como nosso mestre. A 12ª carta, Paulo escreveu para Tito, apresentando a soberania de Deus e o controle de todas as coisas. A 13ª carta, Paulo escreve então para Timóteo,
encorajando a vida cristã coerente mesmo diante das dificuldades. Então você vai ver aqui no manual do professor todo um contexto histórico para você estudar, conhecer mais sobre as cartas, para quem que ele escreveu, qual foi o período, o que estava acontecendo naquela época, naquele local, para que Paulo tivesse escrito a carta daquela forma. Você vai ter um conhecimento sobre o assunto, todo este panorama de cada carta e todo um planejamento, uma proposta para você, como sugestão para você fazer a sua melhor aula, e as orientações ao professor para o nível 1 e 2. A Bíblia em Foco, você vai trabalhar com o tema que a salvação é um dom gratuito de Deus e apresentar o plano da salvação. E nas orientações ao professor do nível 3 e 4, você vai apresentar uma temática das cartas paulinas, enfocando as problemáticas que os irmãos enfrentavam nas igrejas por onde Paulo tinha passado. E aí tinha um propósito de Paulo nas cartas, que era ensinar, repreender e corrigir na maioria das cartas que Paulo escreveu, e um destaque muito forte em todas elas, quando ele fala de ensino, é uma questão doutrinária. Quando ele fala de repreensão, seria corrigindo uma conduta que estaria incorreta, e para que tivesse um alicerce na fé cristã. Essa é a problemática que vocês vão trabalhar com os alunos do nível 3 e 4 na Bíblia em Foco da primeira lição, fazendo com que eles façam uma reflexão nestes problemas pontuais que era enfrentado pela igreja naquela época, e hoje nós convivemos com essas mesmas situações. Então, um contexto maravilhoso para você trabalhar com textos atemporais que acontecem hoje na igreja, e que tudo que está aqui na Bíblia, no Novo Testamento, é o que nós estamos vivendo, estando em 2024, praticamente 2000 anos que estas temáticas, que estas cartas foram escritas. E para a próxima aula, você vai problematizar e pedir para os seus alunos estudarem a carta de Paulo aos Romanos. Combinado? Para que eles cheguem na próxima aula já com a carta de Paulo aos Romanos lida. Então, até lá, na paz do Senhor.